a gente vem lutando, por isso que eu falo muito sobre missão e sobre essa vivência de estar dia a dia buscando o mais, porque a gente não pode se conformar em só, pô, legal, o Brasil aprovou agora essa lei, então a gente tem a possibilidade de fazer. Não é simples dessa forma que é colocado. A gente tem diariamente matérias que a gente vê as pessoas e deputados, vereadores lutando para retirar. Então, se a gente baixa a guarda, é nesse momento que passa uma lei anti-trans, anti-LGBT, anti-casamento. Então, assim, a gente não pode só se conformar de que, sim, estamos avançando, legal, foi aprovado, hoje a gente consegue fazer uma adoção, a gente consegue isso, a gente consegue aquilo, porque a gente está diariamente lutando para que isso permaneça, não é só ser aprovada, é sim lutar todos os dias para que isso continue permanecendo, entendeu? Dezenas de representantes do movimento LGBTQIA+, acompanharam a discussão. O projeto de lei que voltou à análise proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo possam ser equiparadas ao casamento ou à formação de uma família. Muitos, como eu, não são abraçados, eles são expulsos de casa. E aí vem a necessidade de viver numa rua, vem a necessidade de começar a usar uma droga, começar a ser abraçado pelo mundo, né, do crime, para sobreviver. Então, assim, não adianta só o estudo, né? Então, tudo caminha. Uma pessoa, ela começa a estudar pelo Transcidadania, tem a oportunidade depois de expulsa de casa, talvez, e a partir daí, ok, estudou, e agora? Né? Vai para o mercado. E qual é a empresa que vai abraçar essa pessoa? Porque a empresa, ela se depara com várias questões. Então, ela prefere não contratar. Nas escolas estaduais, eu vejo que é necessário ter um treinamento com os professores. E eu vi muita dificuldade com a diversidade nas escolas. Por mais que a gente tenha professores desconstruídos, professores que estão ali trabalhando por outros objetivos sem ser o quadrado, né, sem ser aquele certinho, a gente ainda encontrou muita dificuldade com alunos, por exemplo, meninos gays, meninas lésbicas. Então, assim, eu via muita dificuldade da comunicação dos professores em relação a isso. Políticas públicas para moradia. Eu acho que é um ponto que tem que ser discutido, vem sendo já discutido lá no Congresso sobre da importância de ter isso voltado para a população LGBTQIA+, não digo só de pessoas trans, justamente por essa violência que essa comunidade passa, né, dentro de casa, não só sendo expulso de casa, mas quando sendo violentado, faz automaticamente com que essa pessoa queira ir até mesmo para uma rua. Muitas pessoas preferem estar na rua do que sofrer essas violências dentro de casa. Nós queremos falar sobre vida, mas a morte está presente. A crueldade, a violência ainda impera na nossa sociedade contra o nosso corpo. Nosso grande problema também é a nossa comunicação com a instituição bancária e essa instituição bancária ter os nossos dados antigos. Então, se tiver nossos dados antigos, possa ser que seja um problema, exatamente, porque pode voltar. A gente não só tem que retificar o documento certidão de nascimento, né? A gente tem que retificar vários pontos da vida, né? Que a gente já teve um dia. Se a gente passou em um banco, a gente tem que ir lá retificar. Se a gente fez uma inscrição numa escola, a gente tem que ir lá retificar. Então a gente vive retificando, né? Muitas pessoas LGBTQIA+, acabam entrando em relacionamentos, né, amorosos, afetivos, abusivos, justamente em busca desse afeto, né? Em busca de encontrar em um parceiro ou uma parceira o afeto que não teve na família, né? O apoio que não teve. E a partir desse momento é quando tem os relacionamentos abusivos, que também gera violência e gera todo esse ciclo, né? Por isso que tudo isso está muito amarrado, porque a pessoa acaba passando a violência já com um parceiro ou com uma parceira, justamente por conta dessa necessidade do afeto. Conversando com outras pessoas, com outros meninos, é isso, são tirados de casa, encontram afetos nos seus iguais, né? Convivem com outros homens trans para poder ter ali uma referência de pai, de irmão, de tio, né? Uma referência de pessoas que ele tinha antes e que ele não tem mais hoje. Você se espelha e você abraça outros como você. E a partir daí é os afetos, né? A gente perde aquelas amizades que de fato não vão respeitar essa transição, e aí você acaba tendo os afetos verdadeiros,
né? Que eu digo, os afetos que são as pessoas que entendem como você se sente, que entendem e passam muitas das vezes pelo que você passa. Entender que essas pessoas que vão sair da sua vida não eram pessoas que te respeitavam e que gostavam verdadeiramente de você. E eu acho que existe uma necessidade de pessoas trans buscarem estar em todos os lugares, né? Eu quero ver pessoas trans médicas, eu quero ver pessoas trans masculinas médicas, trans masculinas advogados, enfim. Então, como a gente vem conversando sobre a visibilidade, não é sobre a gente aparecer, mas é sobre o nome homem trans, transmasculino, estar em evidência. Me definir como um homem trans ou um transhomem para poder ter direito às políticas públicas. Se eu me definir como um transgênero, eu não tenho direito a nada. Ou se eu me definir como não binário, eu também não tenho direito a nada. Não existe políticas públicas para esses rótulos. Eu sou Camilo Nunes, sou formado em História, mas atualmente atuo em outras áreas, faço pós em psicanálise. Bom, eu sou o Danilo Simões, sou analista de sistemas, sou pai de 2 meninas lindas, gêmeas. Vê se tá imaginando bom aqui. Um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro cá. O Bu não. Tá fechado, né? Bota a rola. Tá. Pode. Um pouquinho mais pro cá. Vem mais pra cá, Vinícius. Tá bom, tá bom.